Neste vídeo, vamos finalizar o nosso estudo sobre comunicação em grupo em sistemas distribuídos. Vamos abordar o tópico de visão. Nós sabemos que em um grupo, os membros eles podem ingressar ou sair espontaneamente. Considere um grupo G que inicialmente ele vai consistir dos 4 membros 0, 1, 2 e 3. Assuma que cada membro ele sabe a composição, a membresia atual deste grupo. Nós vamos chamar isso de uma visão, justamente a visão do grupo, e vamos representá-la como V de G igual a 012, indicando que a visão daquele grupo naquele instante de tempo é justamente os nós 0, 1 e 2. Por exemplo, o nó 3 ele pode ter saído. Quando os membros não possuem visões idênticas, problemas podem acontecer. Por exemplo, suponha que dentre 10 nós da minha rede, 5 servidores eles possuem réplicas de uma tabela do banco de dados. O que acontece, por exemplo, se um desses servidores que acabou de receber um update, ele tiver uma visão onde ele considera apenas 2 dos 5 servidores? Como resultado, 3 nós vão perder aquela atualização, levando então o sistema para um estado de inconsistência. Aqui nós podemos ver um exemplo simples, porém didático. Então aqui, nesse exemplo, os membros do grupo, os nós 0, 1, 2 e 3, eles têm a responsabilidade de enviar e-mails para 144 destinatários, pessoas, clientes. E todo nó do sistema, ele possui, no início, a seguinte visão: 0, 1, 2 e 3. E como nós estamos em um sistema distribuídos, os nós eles vão dividir essa tarefa. Então, eles decidiram que cada nó ele vai enviar 1/4 dos e-mails. 144 dividido por 4 igual a 36 e-mails, de modo que a carga vai ser dividida igualmente. Então, por exemplo, o nó 0 enviaria os e-mails de 0 a 35, o nó 1, 36 a 71, o nó 2, 72, 107 e o nó 3, os restantes, de 108 a 143. Suponha que, por algum motivo, o nó 3 ele saiu do grupo, por exemplo, uma falha, ou decidiu por conta própria sair do grupo. Então, suponha também que apenas o nó 2 ele tomou conhecimento dessa saída do nó 3. Então, qual seria a visão do grupo? Para o membro 0 e o membro 1, a visão vai ser a mesma, intacta. Eles não vão enxergar a saída do nó 3. Porém, o nó 2 ele vai sim, na sua visão, realizar a saída do nó 3. Então, o que pode acontecer? Vai acontecer que os nós 0 e 1, eles justamente vão enviar os e-mails como se nada tivesse acontecido. Ou seja, eles vão enviar de 0 a 35 e 36 a 72. Porém, o membro 2, justamente, ele vai enviar o seu 1/4 mais o seu 1/3 referente à parte que não foi enviada pelo nó que saiu. Então, justamente, alguns e-mails eles nunca serão enviados, como por exemplo, de 73 a 95, eles não serão enviados. Então, com isso, nós teremos um estado de inconsistência, onde a solução apresentada não vai refletir os requisitos desejados pelo cliente. Então, justamente, fica claro a necessidade de um serviço de membresia, que justamente vai gerenciar as saídas e ingressos de membros, como também vai justamente propagar a visão mais atual do grupo para os seus membros. Por exemplo, no cenário anterior, se houvesse um serviço de membresia, esse serviço notificaria aos nós a saída de um outro nó, e então a carga de trabalho teria sido dividida e feita pelos membros coletivamente, em vez de resultar naquele cenário onde uma parte dos e-mails não foi enviado. Como também o serviço de membresia deverá detectar falhas. A composição dos grupos elas podem mudar devido a partidas involuntárias ou não anunciadas, como por exemplo crash de membros, ou até mesmo particionamento de rede,
onde é um cenário crítico em sistemas distribuídos, pois um subconjunto de nós continua se comunicando, um outro subconjunto continua se comunicando, porém não há comunicação entre nós desses dois subconjuntos. Além disso, o serviço de membresia ela vai propagar as visões, mudanças nas visões, justamente numa ordem idêntica para todos os membros do grupo. Então aqui justamente nós temos um exemplo, onde a visão inicial era composta por todos os 4 nós, processos 0, 1, 2, 3, e assuma que os nós 1 e 2 eles vão sair do grupo. E justamente o nó 4 ele vai ele vai ingressar no grupo ao mesmo tempo. Então o serviço de membresia ele terá então de serializar, definir uma ordem quanto ao passo a passo dessas mudanças de visualização e justamente propagar essa serialização entre os membros do grupo. Então, justamente, isso vai permitir que os processos vão enxergar a mudança na visualização na mesma ordem. Então, por exemplo, existem algumas serializações possíveis. Na primeira delas, a visão inicial é todos nós. A segunda, o nó 2 saiu. E da segunda para a terceira, o nó 1 saiu e o nó 4 ingressou. O que importa é que todos os nós eles enxerguem essa sequência de serialização. Uma segunda possibilidade seria, a partir do estado inicial, o nó 1 sair, a partir daí o nó 2 sair e, por fim, o nó 4 ingressar, que está apresentado na segunda linha do exemplo na parte inferior. E, por fim, um cenário onde, da primeira visão para a segunda visão, o nós 1 e 2 saem e, por fim, o nó 4 ingressa. Veja que, novamente, é possível ter vários cenários, contanto que todos os nós enxerguem apenas um único cenário. Bem, as visões elas serão propagadas justamente como mensagens, e os processos elas vão enviar e receber mensagens dentro de visões específicas. E ações de comunicação que ocorrem entre a visão I e a visão I mais 1, elas vão ser ditas como ocorrer na visão justamente I. E justamente a mudança de visualização ela não vai acontecer de forma instantânea por toda a rede. Então, as visões elas vão ser eventually, lembrando, eventually no sentido de que com probabilidade 1, em algum instante de tempo no futuro, o evento vai ocorrer. Então, as visões vão ser eventually entregues para todos os membros que não falharem. E na literatura, o conceito de visão deve satisfazer duas propriedades. A primeira delas seja um processo I que pertence àquela visão. Se um membro J ingressar no grupo e dali em diante ele continuar no grupo, então eventually, esse nó J vai aparecer em todas as visões entregues ao processo I. E a segunda propriedade, sejam I e J dois nós da visão, se o membro J permanentemente sair do grupo, então, eventually, esse nó J será excluído de todas as visões entregues pelo processo I. Bem, então seja M uma mensagem que tenha sido enviada por um membro do grupo e antes dela ter sido entregue aos membros, um novo nó ele ingressou no grupo. Então, o que acontece? Essa mensagem M ela deve ser entregue ao novo membro. Além disso, considere então a distribuição de uma chave secreta para uma questão de criptografia. E essa chave vai ser entregue para todos os membros do grupo. E suponha que, enquanto a distribuição da chave estava sendo realizada, um membro saiu daquele grupo. Perguntamos, aquele membro que saiu deve receber aquela chave? Então são duas perguntas bastante intrigantes e que devem ser respondidas claramente pelo serviço que gerencia a visão de um grupo. Por exemplo, se um nó ele sai de um grupo, no meu ponto de vista, ele não deve receber aquela chave, justamente para a criptografia,
pois isso pode comprometer a segurança da informação. Então, o sincronismo da visão vai especificar justamente uma política. Então, com respeito a cada mensagem, todos os processos corretos eles devem ter a mesma visão. Então, se uma mensagem é enviada em uma visão G, ela deve ser recebida dentro da mesma visão. Então, aqui nós temos a figura abaixo. Reparem que o processo 0 ele envia mensagem justamente entre a visão 0 e a visão 1. E nós vimos anteriormente que nesse cenário nós vamos supor que a mensagem foi enviada e deve ser entregue dentro da visão 0. Então, observem que a mensagem houve um delay para o processo 1, consequentemente, houve um delay também, uma postergação, justamente no processo 1, quanto à entrega da visão 1 em relação ao processo 1. E aí vejamos que o processo 2 enviou a mensagem na visão 0, então deve ser entregue dentro da visão 0. Observem então que o processo 0, por sua vez, enviou a mensagem 3 dentro da visão 1, que é compreendida entre a visão 1 e a visão 2. Então, essa mensagem deve ser entregue dentro da visão 1. Em outras palavras, ela deve ser entregue antes da entrega da visão 2 por cada um dos processos que receber a mensagem M3. Então, nós temos na literatura a definição de algumas propriedades. A primeira delas, agreement, concordância. Se um membro K ele entrega uma mensagem M na visão I, antes de entregar a próxima visão, I mais 1, então todo processo que não falhou, J, que está na interseção entre a visão I e a visão I mais 1, deve entregar a visão M antes de entregar, a mensagem M antes de entregar a visão I mais 1. Justamente é um consenso, um acordo. Se um nó K entrega a mensagem M antes de entregar a visão I mais 1, todos os nós que estiverem na interseção devem manter a consistência. A segunda propriedade é integridade. Se um nó J ele entrega uma visão num tempo I, então aquela visão entregue tem que incluir o próprio nó J. Validade. Se um membro K entregar uma mensagem M na visão I e um outro membro J que pertence àquela visão I não entregar aquela mensagem M, então na próxima visão entregue, no caso I mais 1, essa visão deve excluir o processo J. Então aqui vamos analisar um exemplo. O inferior está mostrando justamente a visão inicial, os processos 0, 1, 2 e 3, e justamente a visão posterior só possui os nós processos 0, 2, 3. Em outras palavras, o processo 1 falhou, ou então saiu da visão. O processo 1 ele vai enviar uma mensagem M e vai falhar. Então, como nós devemos então gerenciar essa mensagem? Nós temos então três possibilidades. A primeira delas, ninguém vai entregar a mensagem M, mas vai entregar a nova visão. Esse é um cenário válido, não viola nenhuma das três propriedades vistas anteriormente. A possibilidade 2, os processos 0, 2 e 3 vão entregar a mensagem M e então entregar a nova visão 0, 2 e 3, excluindo então o processo 1 que falhou. Porém, veja que primeiro a mensagem é entregue e depois a nova visão é entregue. Isso pode ser observado em relação à figura quanto ao processo 0, especificamente. E a possibilidade 3? Os processos 2 e 3 entregam a mensagem M e então entregam a nova visão 0, 2 e 3. Mas o processo 0 primeiro entrega a visão e então entrega a mensagem M. Veja que essa possibilidade 3 não é válida, pois viola a propriedade de consenso, de concordância. Então, muito obrigado.